Salmos 16. Ele começa com uma palavra mirtam, de Davi. Essa palavra significa o cântico, o som, a vibração. E quando a gente interpreta o salmo à luz da Kabbalah, a gente sempre vai levar isso para a árvore da vida. E quando a gente fala de vibração, a gente fala de movimento. E esse salmo fala muito de como nos movemos, e aí na psicogenealogia eu falo muito do efeito pêndulo geracional, mas eu falo aqui de como nós movemos a nossa árvore genealógica a partir de nós e como nós movemos a matéria a partir da nossa vibração. Né? Já está comprovado na ciência de que a mente move a matéria. O que é isso? Isso está pautado numa das 7 leis que regem o universo. Um desses princípios é a vibração. E aqui, né, nesse texto, ele começa com o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei, ou Yahvé, que nós temos traduzido em algumas bíblias por Deus, ou o Eterno. Porém, dentro do estudo da Kabbalah, o Yud Rei Vav Rei tem uma simbólica muito profunda, porque ele representa as 4 dimensões da árvore da vida. A soma gemátrica da palavra Yud Rei Vav Rei, o nome de Deus, é 26. E 26 é a mesma gematria oculta do Aleph. Então, a gente tem aqui uma totalidade, né? Então, ele diz, não há nada para mim acima de ti, Yud Rei Vav Rei, que são essas dimensões de nós mesmos, né? Com equivalência ao Criador, a imagem e semelhança ao Criador. Nesse salmo, ele fala muito da questão do endeusamento, dos falsos deuses, né? E aqui a gente precisa ter maturidade para sair da questão religiosa. Eu fui criada na igreja adventista, e na igreja adventista você tem muito a questão de ir contra a adoração dos santos, principalmente da igreja católica. Porém, quando você acende um pouquinho, cresce um pouquinho no estudo, você entende que não é isso, né? Quando a gente... Porque muitas vezes a gente se apega a uma, sei lá, uma estatueta, né? Mas o que o versículo fala aqui não é isso. Ele fala do que você endeusa, né? Porque muitas vezes você endeusa o teu trabalho, você endeusa um corpo, você endeusa N coisas. Então, quando ele fala aqui em endeusamento, né, os falsos deuses, para onde que o teu cálice, ele usa essa palavra, esse cálice, que é a herança, para onde que ele verte, né? Porque quando a gente fala em Kabbalah, a gente fala em receber, e ao mesmo tempo, quando a gente fala em receber, em Kabbalah, a gente imagina um cálice, porque nós todos somos uma grande vasilha, ou um grande cálice, de onde recebemos a emanação do Criador. Então, é como se nós fôssemos esse vértice inferior para que a fonte criadora emane, né, as suas águas de cima sobre as águas de baixo. Então, esse cálice é a forma com que nós recebemos essa emanação divina. Porém, quando o meu cálice está invertido para baixo, eu não sei como fazer, né? Imagina o cálice invertido para baixo, ele recebe emanações inferiores, porque muitas vezes a gente endeusa, né, situações de uma sefirá que está abaixo na árvore, que fala muito de sexo, sexualidade e o ego inferior, a forma com que os outros falam de mim, como eu falo dos outros, como eu julgo os outros, né? Esse é uma análise que nós precisamos fazer diariamente. E aí depois ele diz coisas muito importantes. Ele diz assim: bendirei eu a Deus, a Yud Rei Vav Rei, que me guia e até de noite me adverte o coração. Então, quando é de noite, ele não fala, é uma metáfora, né? A Bíblia não quer dizer que é à noite, até porque quando nós estamos dormindo, nós estamos dentro de uma grande consciência, né? Então, a noite quando fala à noite, é um inconsciente do indivíduo, né? Então, me guia, ou seja, me traz uma intuição, me traz uma resposta, basta que a gente tenha ouvidos de ouvir. E aí depois ele diz o seguinte: consciente, estou sempre da presença do Eterno, ou Yud Rei Vav Rei, estando ele à minha direita. O que você imagina que quer dizer à direita de Deus Pai?
ou a minha direita. Quando a gente fala da árvore da vida, a gente fala da coluna da direita. E a coluna da direita é a coluna da benevolência, da misericórdia, né? De tudo aquilo que é mais maleável. Em contraponto, nós temos uma outra coluna, onde ela é mais rígida, mais fixa, mais limites, né? Então, aqui estamos falando da coluna direita, que é o lado mais misericordioso do indivíduo. E aí ele diz, estando ele à minha direita, nada pode me abalar. E a gente tem que entender que essa nossa direita, entendendo que é o nosso lado misericordioso, ele também precisa ter controles, né? Trazer à mente consciente tudo aquilo que eu faço de bondade. Às vezes eu olho para um indivíduo e digo, você não tem condições de comprar, eu vou te dar isso, né? Uma coisa é o ato de misericórdia, de bondade, outra coisa muito que a gente precisa observar muito é muitas vezes você dá um ato genuíno de ajudar, porém aquilo é recebido de uma outra forma por aquele que está numa condição de hipossuficiência. É como se você ratificasse, vou dar para você, porque eu posso, eu consigo e você não. Existe uma lógica, tanto que quando você dá alguma coisa para alguém, normalmente esse alguém não valoriza, né? Por quê? Porque ele não fez por merecer. Então tem algo maior que trabalha o nosso ego inferior, nossa capacidade de fazer e que obsta a que a gente aproveite tudo aquilo que nos é dado, onde não há esforço, onde não há desejo, né? Então aqui a gente precisa refletir sobre, né, essa percepção do lado direito, que precisa encontrar o equilíbrio. E aí ele diz, por isso alegra meu coração, regozija minha alma, descansa seguro meu corpo, pois o Sheol é como se fosse umbral, que muitas pessoas conhecem, né? Um lugar onde você vai fazer uma depuração da alma. Não abandonarás a minha alma, nem permitirás que com a corrupção eu me depare. Faz-me-ás conhecer a vereda da vida, em tua presença e alegria se torna plena. A tua destra, as delícias são eternas. Então, aqui é uma análise completamente cabalística, né? Um texto que dificilmente a gente entende se a gente não compreende um nível sólido de interpretação dos textos, né? E é isso que a Cabala faz. Ela ajuda a gente a entender a profundeza, que é muito mais do que a leitura do simples salmo, né? E teria muito mais coisa para olhar, e cada um que analisa, né, tem aí a sua versão. E aqui fica um pitaco da psicogenealogia, né? Por que muitas vezes eu dou demais, né? Por que eu dou demais? A gente vai olhar esse desequilíbrio da coluna da direita, principalmente da sefirá do amor, e a gente tem uma ferida da desvalorização. E quando eu preciso ser vista, ser amada por aquilo que eu faço, eu dou demais. Então, um desequilíbrio aqui. Por isso, a vibração. O que é a vibração? Ele vibra para um lado e para o outro. Ele está sempre em movimento. E é o que a gente precisa encontrar, né? Esse equilíbrio da polaridade. Um abraço. A gente se vê amanhã.